Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele, esse daqui é meu esposo João Paulo e vamos dar continuidade a mais um estudo do livro de Lucas. É isso aí, pessoal. Bom, no estudo anterior nós falamos sobre o nascimento de João Batista. É claro que Batista, na verdade, não é sobrenome, não faz parte do nome dele. A gente usa mais como um apelido para identificar qual João nós estamos falando, de qual João nós estamos falando, porque existiram vários homens na Bíblia com esse nome, João. Então a gente fala de João Batista para se referir a esse João que nós estamos estudando. Então nós vimos que Deus cumpre tudo o que Ele diz e Ele sempre faz isso na hora certa. Então nós devemos nos alegrar com tudo que Deus faz, com tudo que Deus nos dá. Eu sei que algumas vezes a gente não entende muito bem as coisas que Deus faz, às vezes a gente até não fica tão feliz quanto deveria, mas no fundo, na verdade, a gente deve se alegrar sim, porque tudo que Deus faz é bom para nós, com certeza. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós vimos que o nosso testemunho faz com que as pessoas se interessem também pelo que há de diferente na nossa vida, e o que há de diferente é exatamente a luz de Deus, a presença de Deus em nós que faz toda a diferença na nossa vida. E hoje nós vamos conhecer o Cântico de Zacarias. Depois de tudo que eles passaram, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou sobre a vida do menino. E nós vamos descobrir qual foi essa profecia. Mas antes da gente começar, eu queria que você lesse esse texto com calma. E se tiver algo que te chamou muita atenção, você pode certamente compartilhar conosco, tá bom? E nós podemos perceber pelo contexto desse texto que nós vamos ver aos poucos, que era muito comum, melhor dizendo, as pessoas escreverem cânticos nos textos bíblicos. Isso era muito comum. As pessoas escreviam cânticos de louvor a Deus naquela época, isso era normal. E nós vimos que Maria criou um cântico de louvor a Deus, e agora nós vamos ver Zacarias compondo um cântico profético, falando sobre a missão de João Batista aqui na Terra. Vamos começar lendo do versículo 67 até o versículo 69 de Lucas 1. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Aqui então nós vemos que Zacarias começa esse cântico bendizendo a Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Isso mostra que para uma pessoa bendizer a Deus, é necessário que ela esteja cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te leva a adorar a Deus. Então, para que você adore a Deus com perfeição, você precisa ser cheio dele, ser cheio do Espírito Santo. Por mais que Zacarias não tivesse um conhecimento completo da história de João Batista e até mesmo de Jesus, da forma como nós temos hoje, é possível perceber que Zacarias estava entendendo que Deus estava visitando a humanidade para cumprir o propósito eterno de redimir o seu povo. Mas o que significa redimir? Redimir significa libertar. Deus já havia prometido essa libertação lá no Gênesis 3,15, quando ele disse que o descendente de Adão iria pisar na cabeça da serpente. Então, isso mostra que viria alguém que iria libertar o seu povo, o povo de Deus. Mas o interessante é que Zacarias disse que essa salvação era plena e poderosa. Aí, se a gente for lá para o grego, para o texto original, no grego o texto fala que Deus suscitou o chifre de salvação. E esse termo estranho, né? Esse termo forte, chifre, ele usa justamente para se referir à força que essa salvação possui.
Enfim, Deus iria usar a vida de João Batista para anunciar a vinda do Messias. E essa vinda do Messias, o Messias iria completar o plano de salvação feito por Deus. Então, essa salvação que Deus queria nos dar seria uma salvação completa a partir da vinda do Messias. Então, plena quer dizer completa. Além disso, quando Zacarias se refere à casa de Davi, ele estava se referindo à descendência de Davi. Mas acontece que Zacarias, ele não era descendente de Davi exatamente. Nós podemos provar isso porque tanto Levi quanto Judá eram filhos de Jacó. Se a gente for buscar lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que Levi e Judá eram filhos de Jacó. Mas Davi era descendente de Judá. E Zacarias era descendente de Levi. Então fica muito claro que Zacarias estava falando sobre Jesus, porque Jesus fazia parte da descendência de Davi. E era muito comum os judeus se referirem a uma família usando o nome de um patriarca muito famoso. A salvação, então, viria através de Jesus e não através de João Batista. João Batista seria apenas alguém que iria anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E como eu falei, tudo isso tudo já tinha sido prometido pelo próprio Deus e também já havia sido profetizado por santos profetas separados por Deus. Olha só o versículo 70. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Mas uma pergunta que fica é a seguinte: para que Jesus viria ao mundo? Será que Zacarias estava se referindo a uma libertação política? Você acha? Não, ele estava falando de uma libertação espiritual. E a gente pode ver isso até no versículo 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Interessante. Talvez possa parecer em um primeiro momento que Zacarias estava se referindo a inimigos políticos ou pessoas que odiavam os judeus naquela época. Nós sabemos que o povo judeu é um povo muito diferente. Então, eles realmente eram odiados por muitas pessoas. Inclusive, a história de Hitler mostra muito esse ódio que algumas pessoas tinham a ponto de matar milhares de judeus. Nós agora vamos ver como Zacarias continua falando sobre o propósito da vinda do Messias nos versículos 72 e 73. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Os israelitas aguardavam a vinda de um libertador, porque o próprio Deus havia prometido. Não sei se vocês entendem, mas quando eu falo de israelitas, eu estou me referindo aos judeus especificamente. Então eles aguardavam a vinda de um libertador porque Deus havia prometido isso. E a promessa que Deus deu a Abraão foi de multiplicar e abençoar a descendência dele. Mas talvez ainda não estava muito claro de que forma viria essa bênção. Eu vejo que isso acontece com a gente. Muitas vezes alguém te diz que Deus vai te abençoar, até porque o próprio Deus promete nos abençoar, porque nós somos filhos dele. Mas a bênção que você espera receber de Deus pode não ser a bênção que ele quer te dar, ou a forma como Deus quer te abençoar pode ser totalmente diferente daquilo que você está esperando. O que você precisa entender é que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você, para te salvar, para te dar a vida eterna. E essa é a maior bênção que você e eu poderíamos receber. Mas Zacarias continua o cântico falando sobre o juramento que Deus deu a Abraão. Vamos ver no versículo 74. De conceder-nos que,
livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Esse versículo nos mostra que Jesus iria livrar o seu povo dos inimigos, para que o seu povo pudesse adorar a Deus sem temor. Então, essa redenção que fala lá no versículo 68, que nós vimos, é uma libertação do poder de Satanás. Porque é Satanás, o inimigo, que escraviza, é ele quem escraviza o homem e impede o homem de adorar a Deus. Talvez você esteja com dificuldade de adorar a Deus de maneira plena, porque você está preso a algum pecado e você não consegue se libertar. O que a Bíblia nos mostra é que você pode usufruir da liberdade através de Cristo. Você precisa se arrepender de verdade, claro, e abandonar o seu pecado, porque Jesus é poderoso para anular qualquer pecado. Basta você se humilhar de verdade na presença de Deus. Eu não preciso ver isso. É você com Deus. Quando nós somos livres do poder das trevas, nós passamos a adorar a Deus sem temor, sem medo. Mas de que forma que nós passamos a adorar a Deus? Adoramos a Deus em santidade. A gente pode observar isso também no versículo seguinte, que diz assim: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Interessante. A gente pode perceber aqui que a vida de santidade e de justiça que nós temos não é somente em alguns dias, ou não deve ser somente em alguns dias. Não é somente quando nós, por exemplo, estamos reunidos para cultuar a Deus ou cultuando a Deus online, que seja. A vida de santidade e justiça que nós temos perante Deus precisa ser exercida todos os dias, diariamente. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, mas você vai se esforçar para viver uma vida de santidade, separado do mundo todos os dias. Santidade é exatamente isso, separação. E quando você tem Jesus no seu coração, não tem como você ser santo em um dia e não ser santo no outro dia. Porque, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o Espírito Santo não fica entrando e saindo de você o tempo todo. Não é assim que acontece. Imagina, o Espírito Santo entrou, aí você pecou, ele saiu, aí você se arrependeu, ele voltou. Ele não fica entrando e saindo do nosso coração o tempo inteiro. Ou ele mora em você, ou ele não mora em você. Então, mesmo nos momentos em que você comete algum pecado, o Espírito Santo continua dentro de você, se você é cristão de verdade. Mas ele sofre, ele se entristece e ele faz você sofrer junto por causa do pecado que você cometeu, até que você se humilhe e peça perdão a Deus. Vamos ver o versículo 76 agora. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Olha que interessante. Aqui, Zacarias não está mais falando de Jesus. Ele está falando de João Batista. Porque a missão de João Batista era justamente aparecer antes de Jesus para anunciar a vinda dele ao mundo. Isso é até um cumprimento de uma profecia lá de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler, vamos ver o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aí, João Batista veio para mostrar Jesus. Ele veio para mostrar salvação ao mundo, cumprindo então essa profecia que havia lá em Malaquias 3:1, conforme a Dani leu aqui pra gente. Agora vamos continuar. Vamos voltar para Lucas capítulo 1,
Vamos ler agora o versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Para que uma pessoa seja salva, é necessário que ela conheça Jesus Cristo. João Batista tinha essa missão de propagar esse conhecimento da salvação. Mas essa missão também foi dada a você. Deus já usou João Batista no passado, mas agora chegou a sua vez de ser usado por Deus. Agora pense bem onde Deus pode te usar para que o nome de Jesus seja conhecido. Já passou da hora de você se levantar e tomar uma atitude de alguém que ama a Deus de verdade. Você precisa anunciar essa palavra para as pessoas ao seu redor enquanto existe esperança. Então, à medida que a gente continua lendo o texto, a gente percebe que a libertação que Jesus veio trazer não foi uma libertação política, mas sim uma libertação espiritual. E o final do versículo 77 deixa isso bem claro. Jesus veio nos libertar do pecado. Aí o texto continua. Vamos ler agora versículos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias, então, estava sendo grato pela misericórdia de Deus. Essa palavra entranhável mostra algo que veio de dentro do coração de Deus. Agora, essa metáfora que Zacarias usou para mostrar que Jesus é o sol nascente das alturas, é uma referência a Malaquias também. Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz que iria nascer o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Mas essa salvação é apenas para aqueles que temem a Deus. Tudo indica que Zacarias conhecia bem a história do profeta Malaquias. Veja que o conhecimento da palavra de Deus nos dá a esperança. É por isso que você deve se esforçar para conhecer mais dessa palavra. Aproveite cada segundo que você tem para ler a Bíblia. Jesus é o único que pode nos dirigir pelo caminho da paz. Vamos continuar agora. Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse é o último versículo desse bloco. João Batista certamente teve uma criação bem diferente da nossa, da sua também, não é verdade? Mas ele viveu nos desertos, aguardando o momento de se manifestar a Israel. Há quem diga, são especulações, que João Batista se tornou órfão muito cedo, porque os pais dele já eram pessoas idosas, já eram de idade. Mas certamente João Batista cresceu sabendo qual era a sua missão. E eu fico muito triste por ver que muitas pessoas estão, às vezes, na igreja, frequentando a igreja há muitos anos e ainda não entenderam qual é a missão delas nesse mundo. Nós percebemos que são pessoas que não entenderam ainda, porque não dão fruto. São pessoas que não buscam conhecimento da palavra de Deus, não se preocupam em ler a palavra de Deus. Imagina só uma pessoa com, vamos supor aí, vou colocar até um número alto, 5 anos, convertida há 5 anos, 5 anos de cristã, frequentando a igreja e nunca leu a Bíblia toda. Sabe? São absurdos que a gente vê. Eu não estou falando de uma criança que nasceu e nasceu na igreja. Essa criança, tudo bem, ela vai aprender a ler, vai pegando aos poucos as palavras, é diferente. Mas quando você considera um adolescente, jovem, adulto até,
que já está mais de 5 anos, por exemplo, eu estou colocando um valor aqui bem alto, né? Já está há bastante tempo na igreja e nunca leu a Bíblia toda, a gente vê que são absurdos, pessoas que não dão fruto, porque não querem conhecer a palavra de Deus. Isso significa que são pessoas que não querem se aproximar de Deus. Existe muito trabalho para ser feito dentro da igreja, mas infelizmente a gente percebe que apenas uma minoria se entrega totalmente para trabalhar na obra de Deus. Não foi à toa que Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seria muito bom se todos os membros da sua igreja, da minha igreja, da comunidade onde a gente congrega, seria muito bom se todos se envolvessem na obra de Deus de verdade. Mas nós percebemos que a maioria só quer chegar, receber o alimento e ir embora. Esse evangelho egoísta não agrada a Deus. Isso só acontece com as pessoas que ainda não entenderam a sua missão nesse mundo. Então era esse o estudo que eu queria trazer para todos nós no dia de hoje. Na próxima semana nós iremos estudar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Não estamos no Natal ainda, mas vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Aguardamos vocês na próxima semana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam nos acompanhando, estejam gostando. Um abraço e até mais. Tchau.